Oi, Rui, tudo bem? Tá fechado o microfone, tá fechado. Abre o microfone. Bom dia, Mauro. Bom dia, Genuíno. Bom estar com É um grande prazer, Rui, te ver no vídeo e torcer pela sua atuação na Câmara dos Deputados. Eu que fiz sua campanha, me sinto representado pela sua atuação corajosa e inteligente. Obrigado, Genuíno. Tamo junto. Legal, não sabia. Você fez campanha pro Rui nessa última eleição, gente? Fez, arrumou muito voto para mim, rapaz. Eu queria que ele fosse candidato, ele não quis. Pois é, eu também. Imagina vocês dois, que dupla. Mas ele faz um estrago bom mesmo fora, viu, Mauro? Faz, né? Tá vendo aí as posições dele que eu subscrevo, viu? Legal. Eu tenho que ter mais cautela, porque como eu sou presidente da CCJ, e acho que eles podem piorar o novo marco fiscal, eu tenho que me cuidar mais. Sim, mas esse marco precisava ser mais debatido com a população também, com os economistas de esquerda. Na verdade, a gente tinha prazo até agosto para apresentar o tal do novo marco fiscal. Acho que precipitamos na expectativa de que o Roberto Campos ia baixar os juros, e você viu as declarações dele em Portugal, aquele cinismo, aquela sabotagem com a economia brasileira, de que acha que não há condições ainda de baixar os juros. Quando muito otimisticamente, lá para junho, quem sabe 0,25, 0,5, ainda com patamares pornográficos ou escorchantes, como se diz. Essa é uma questão, né? De fato, não deu para entender por que é que o Ministério da Fazenda antecipou tanto algo que estava para agosto, que dava para ir conversando, dialogando. E agora aí, vamos ver. Vamos ver. Ô, Rui, antes de você entrar, o Genuíno estava falando de você aqui. Porque eu tenho falado aqui desde o começo da semana que eu acho que esse slogan do governo Lula, de certa maneira, nos desarmou. Né? União e reconstrução. Criou uma ilusão de que a guerra tinha encerrado e que vamos para um governo de união nacional. Não está sendo isso, a guerra não foi encerrada. E aí o Genuíno me falou que você propôs outro slogan, que era reconstrução e transformação. Né? Na verdade, era esse o slogan que foi aprovado pelo Diretório Nacional e que não era só slogan, porque, veja, reconstrução era necessária, fundamental, depois do desastre que o governo anterior promoveu no país, em todas as áreas. Então, era preciso reconstruir o que o governo anterior destruiu. Agora, nós somos um partido que veio para construir uma nova sociedade. Então, a ideia de transformação, ela se refere a mudanças estruturais. Por exemplo, como reduzir essa desigualdade abissal que existe na sociedade em todos os níveis. Na renda, na questão de gênero, na questão de raça. Então, a transformação ela não pode sair do nosso programa. E depois você não une um país com essas diferenças. Você não pacifica sem justiça. Então, são questões que exigem mesmo transformação, a mudança do sistema de justiça no país, a questão da política tributária que, inexplicavelmente, a nossa reforma vai ser fatiada. Então, você faz primeiro a simplificação e a questão do imposto sobre consumo, mas renda, patrimônio e riqueza fica para o segundo turno, e aí você vai ver como, historicamente, o segundo turno não se realiza, dada a resistência da classe dominante de abrir mão dos seus privilégios. Sim, perfeito. Genuíno, obrigado pela tua presença. Você tem acompanhado a presidência de Rui Falcão lá na Comissão de Constituição e Justiça? Pedreira, hein, Genuíno? Pedreira. Olha, eu acompanho, eu sempre fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, torço pelo Rui Falcão, o companheiro Rui Falcão é capaz, é corajoso, tem história, tem experiência e sabe enfrentar. Com determinação e com inteligência, ele vai desempenhar um grande mandato na Comissão de Constituição e Justiça. Um grande abraço, Rui Falcão. Um grande abraço, Mauro. Tamo junto. Obrigado, Genuíno. Um abração. Até terça que vem. Então, Rui, a marca do início dessa nova legislatura, do seu mandato, da renovação do seu mandato, está sendo esse seu desempenho na frente da Comissão de Constituição e Justiça. As pessoas nem sabem do papel central que você tem na articulação de bastidor e nas discussões da bancada do PT na Câmara.
você tem, de fato, tido um equilíbrio raro para conduzir uma comissão de Constituição e Justiça numa polarização intensíssima com a extrema-direita, né, Rui? É a comissão mais importante para quem está nos acompanhando aqui, porque por lá passam praticamente todos os projetos. E eu encontrei lá um estoque de projetos que está beirando 10 mil. Aí você tem que somar aí mudança de estrada, mudança de praça, denominações, um monte de pedidos de autorização e renovação de concessões de rádio e TV, mas você tem agora coisas importantes que estão chegando. Por exemplo, um projeto que isenta as igrejas e todas as confissões de pagamentos de impostos sobre serviços, sobre aquisição de alguns bens bem simples. Não estamos falando de avião, de coisa desse tipo, não, né? É um projeto importante que tende a ser votado na comissão. E eu adotei um método, com uma equipe lá muito competente, a equipe da casa, só tem mulheres, viu, Mauro Lopes? Eu até brinco com o Lula, que ele queria e tem aumentado o número de mulheres no Ministério, mas eu já atingi 100% lá, já passei na frente. Eu tenho visto ali, ladeando. Essa equipe tem ajudado muito. Nós introduzimos um método, por exemplo, toda terça-feira, hoje, né, tem reunião dos coordenadores de cada partido que integra a comissão. Nessa reunião, a gente passa informações, pede para que eles indiquem projetos prioritários para serem votados. Eu tenho nomeado relatores e relatoras, não só atendendo pedidos, mas procurando fazer com que os relatórios sejam apresentados para o projeto poder ser votado na comissão. Normalmente, a comissão ela vota só admissibilidade, se o projeto é constitucional, se é legal, se está dentro da técnica jurídica, e alguns projetos eles são terminativos também, né? Então, esse trabalho tem permitido que, até o momento, a gente tivesse apenas 10 minutos de conflagração quando o ministro Flávio Dino foi lá a convite da comissão. Inclusive, nós transformamos as convocações dele em convites, que permite uma sessão mais arranjada, vamos dizer assim. Foram 10 minutos de tumulto, eu consegui manter o pulso, suspendi um pouco a reunião, e o Flávio Dino chegou até o final, ficou lá 4 horas, mais ou menos, debatendo, coisa que não ocorreu na Comissão de Segurança Pública, onde um conjunto de provocações fez com que o presidente cancelasse, interrompesse e encerrasse a reunião. Eu acho que isso eu pretendo conduzir até o final dessa maneira. Eu acho que a imagem da Câmara, que não tem sido das mais favoráveis, ela se deteriora se a principal comissão não tiver uma postura mais sobranceira, mais correta, né? Então, parece que o conjunto de deputados, mesmo com opiniões diferentes, muito diferentes, polarizadas, como se diz, mas tem mantido um certo nível para que o debate não transborde para ataques pessoais, xingamentos e assim por diante. Inclusive, no dia 3, Mauro, é um debate interessante, vai ter uma audiência pública para discutir os limites do artigo 53 da Constituição. O que estatui esse artigo? Ele cuida da imunidade parlamentar. Então, nós vamos ter imunidade parlamentar ou impunidade parlamentar. Esse é o debate que vai ser feito com três debatedores de um lado, 3 debatedores do outro, né? Foi um requerimento apresentado pelo deputado Marco Feliciano. É um debate muito atual, inclusive à luz desses acontecimentos de 8 de janeiro, em que deputadas, inclusive, tiveram algum envolvimento, né? Debaixo da capa dessa ideia da imunidade parlamentar, da liberdade de expressão, a extrema-direita, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta, quer ter a liberdade para o golpe, a liberdade para a agressão, né? A liberdade para o uso de armas, a liberdade para matar as liberdades, né? Exatamente, porque nenhum direito é absoluto. E a liberdade, portanto, também tem limites. É aquela história dos liberais. Eu até num debate falei com o deputado, você é liberal? Eu falei, sou. Pois é, os liberais dizem liberdade com responsabilidade, né?
Então, esse debate vai ser muito interessante, porque foi um deputado da direita, né, que propôs, e nós acolhemos, não tem problema, é um debate que interessa à esquerda, dizer que a liberdade de expressão é importante, mas a liberdade de expressão não deve permitir a destruição da própria liberdade, né, como você disse. Rui, eu tenho circulado pelo Congresso, agora estou aqui em Brasília e tive lá já 2 vezes assistindo à Comissão de Constituição e Justiça, dialogado com parlamentares. Está convidado a tomar um café lá na minha sala, viu? Pronto, marcado. Vamos fazer isso que eu quero conversar bastante com você. Vou te escrever depois, vamos ver o dia que você possa. Eu sei que a tua agenda é doida. Como é que você vê o momento da articulação política do governo, aí outro tema paralelo, que é a questão da bancada do PT. Eu tenho conversado com parlamentares que dizem que a bancada do PT tem tido muita dificuldade para estabelecer processos de discussão política, né? Não tem tido reuniões efetivas de discussão política. Em relação à bancada do governo, vários parlamentares comentando uma fragilidade na articulação da bancada governista. Com a tua experiência, que análise você faz da situação neste momento da bancada do PT e da bancada do governo? Não, veja, nós temos uma bancada muito numerosa, são 68 deputados e deputadas, alguns chegando agora, outros com mais experiência de mandato. Então, não é fácil. O nosso líder, o Zeca Dirceu, um líder novo, jovem, aguerrido, não é fácil você coesionar e dirigir tantos deputados e deputadas com experiências diferentes, com projetos legítimos de mandato, né? Então, essa fase inicial, nós estamos aí, o mandato começou dia 15 de março, nós estamos numa fase de acomodação, de conhecimento, em que as pessoas estão assumindo ali seus papéis ainda, alguns são destacados como vice-líderes, presidentes de comissão. Demora um tempo até você engrenar, digamos assim. Mas, na hora H, na hora do voto, a bancada é coesa. Essa é uma das características do PT, de discutir bastante, de até apresentar publicamente algumas divergências, mas definida a maioria, a bancada é coesa. Eu me orgulho de ter uma bancada, de participar dessa bancada. A bancada governista, ela é fluida ainda, porque tem os blocos mais à esquerda, tem o pessoal de centro e tem aqueles que são governos em qualquer situação. Esses vão se achegando, vão aí tendo as suas demandas, suas reivindicações, e eu acho que hoje haverá um primeiro grande teste, saber até que ponto vai a nossa maioria ou a nossa governabilidade institucional, porque está previsto para hoje a votação da urgência, o chamado projeto das fake news. Há 2 interpretações, uma de que a urgência precisa ser aprovada por 257 votos. O ano passado, o projeto, sem as modificações de agora, foi votado e nós só atingimos 250 votos. A urgência não foi aprovada. Mas há quem diga também que o regimento permite uma interpretação de que a urgência pode ser votada pela maioria dos deputados presentes no plenário. Nas 2 hipóteses, é um bom teste. Eu acho que nós vamos passar no teste. Eu acho que a articulação conduzida pelo deputado Guimarães, José Guimarães, na Câmara, e sob a supervisão do ministro da Secretaria de Relações Internacionais, o Alexandre Padilha, ela está desempenhando um bom trabalho com as dificuldades naturais de ter uma direita organizada, de ter o bolsonarismo enraizado ainda e não ter muita simpatia também para determinadas pautas que nós sempre defendemos e vamos continuar a defender, principalmente essa de mexer com a política tributária e impedir também que o marco fiscal possa ser piorado com as emendas que a gente vê aí na mídia. Por exemplo, o presidente do Banco Central, quando não cumpre as metas, ele manda uma cartinha dando explicações. No caso do marco fiscal,
querem que os ministros, o presidente da República tenham responsabilidade pelo não cumprimento eventual de alguma meta, né? Então, essas coisas nós temos que cuidar bem para que o novo marco fiscal não se transforme num tiro no pé, né? Então, hoje, 14 horas, sessão da Câmara, esse primeiro grande teste, por quê? Porque as big techs, as plataformas e a extrema-direita, com alguns setores da direita, são contra a aprovação da urgência na PL das fake news, né? Então, vai ser o primeiro realmente grande teste para a base do governo, né? Eles falam que precisa mais tempo para debater. Esse projeto está sendo discutido há 3 anos. Eles estão publicando anúncio em jornal, em revista, não vi se tem alguma coisa na televisão e no rádio, mas estão fazendo um lobby violentíssimo, porque, no fundo, eles não são só contra a urgência, eles são contra o projeto também. O projeto, né? Claro. Eles não querem controle nenhum, né? Exato. Como tem controle na Europa, tem controle em vários países, e eles querem aqui... Você viu o Telegram, que se recusava a responder aos ofícios do TSE na campanha eleitoral. E agora o Twitter dizendo que suas normas não prevêem retirar posts fazendo, por exemplo, apologia do ódio, de atentados e assim por diante, que não faz parte das normas de conduta. Eles vão ter que recuar, porque o ministro Alexandre de Moraes falou: vocês têm que cumprir as leis brasileiras, respeitar a Constituição. Os termos de conduta da plataforma não pode ser ofensivo à Constituição e às leis brasileiras, né? Perfeito. Oi. Bom, o cenário muda a partir de amanhã, em que está dada aí a realidade da CPI do 8 de janeiro. Qual a tua avaliação? O governo vinha resistindo à CPI, não queria a CPI, acabou cedendo depois da crise aberta com a divulgação dos vídeos lá pela CNN, e agora eu estou acompanhando aí a guerra dos bastidores já para ver o que define, né, a CPI, que é a composição. Como é que estão esses bastidores? O que você está prevendo? Então, primeiro, o presidente da Câmara está anunciando a constituição eventual futura de mais 3 CPIs. Não a uma do MST. Hã? Uma do MST. Isso. Uma do MST, a outra da Lava Jato, parece. Em suma, nós temos que estar discutindo a questão da desigualdade, a questão de como botar de pé essa grande mudança que foi a volta do Mais Médicos. 18 mil médicos vão ser contratados agora, e médicos brasileiros, médicos eventualmente formados no exterior, sem o revalida aqui, e, se não der conta, também médicos estrangeiros. Alguns até continuam aqui no Brasil, como são médicos cubanos. O Minha Casa Minha Vida, que agora começa a entregar imóveis que não estavam sendo concluídos e lançou novos financiamentos. A questão do Bolsa Família, que está sendo pago R$600 mais 150, e esse mês deve começar R$50 por filhos de 7 até 18 anos, as bolsas que foram reajustadas, enfim, todo o processo de retomada de programas sociais importantes no Brasil. A gente precisa dar mais divulgação para isso e envolver a população para aumentar o apoio, porque o apoio não se dá só no parlamento, é importante o apoio junto à população, que, aliás, se reflete também na formação de maiorias na Câmara. As CPIs, com essa temática mais política, ela, primeiro, muitas vezes tira a atenção desses temas que eu mencionei. Por outro, também dificulta o trâmite normal das votações. Então, era esse o impedimento que o nosso governo e a nossa bancada via. Agora, é preciso combater a versão de que a CPI não se instalava porque a gente tinha medo de ter qualquer envolvimento no dia 8 de janeiro. Ora, eles, na diplomação do Lula, incendiaram ônibus,
depredaram a cidade de Brasília, tinham um planejamento de colocar uma bomba no aeroporto, e depois a tentativa de golpe no dia 8, e eles querem nos imputar qualquer responsabilidade pela tentativa de golpe. Isso é ridículo. Isso vai ser demonstrado quando forem convocados o general Heleno, quando forem convocados os responsáveis pela segurança, quando for convocado o antigo ministro do governo anterior, ministro da Justiça, está preso, quando for convocado alguns deputados, inclusive, que estão sendo investigados e com possível participação, pelo menos no estímulo ao golpe de 8 de janeiro. Então, acho que essa insistência da direita em instalar essa CPMI vai se voltar contra ela, porque a CPMI vai mostrar quem são os verdadeiros responsáveis pela tentativa de golpe que tanto inquietou o país e teve repúdio internacional. Perfeito. Então, agora, é isso, né? Vai dar um estresse, vamos assim, no trabalho normal, né? Porque eu tenho visto lá. A gente tem aí todo dia, às vezes terça, quarta, quinta, as comissões funcionando, tem o plenário. Este andar vai sofrer alteração, vai ter percalço. Com certeza. Né? Tá. Inclusive, coincide também, porque a CPMI ou as CPIs, elas não se instalam só com a presença dos deputados titulares e suplentes. Vem gente de fora também, outros deputados vão lá participar, têm direito à fala muitas vezes também. A imprensa toda dirige corretamente suas atenções para o fato político, né? E fica parecendo para a população que os deputados, as deputadas estão ignorando os problemas do dia a dia. O transporte caro, as cidades buracadas, as dificuldades ainda que nós herdamos do governo anterior. Então, tudo isso incomoda a população. Então, nós não temos medo de discutir nenhum tema, mas temos essa preocupação de desviar o foco dos principais problemas do país, que não estão nesse tipo de debate. Sim. Não é à toa que é um lugar comum, me parece correto, da política, né? CPI é instrumento da oposição, que quer chacoalhar a roseira e impedir que o governo governe sem maiores percalços, né? É tradicional isso, né? Na última sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por exemplo, a oposição fez obstrução, inclusive em relação a projetos que ela está de acordo. Eu estava lá, eu vi. Porque queria pressionar pela instalação da CPMI. Então, espero que hoje, na sessão, a gente possa levar à frente os trabalhos. Tem muitos projetos para discutir hoje. Espero que a gente possa ter uma sessão muito produtiva. Perfeito. Para encerrar, sobre a questão ainda do arcabouço fiscal, voltando àquele tema do começo. Se eu entendi bem, a dinâmica vai ser a seguinte: os parlamentares do PT que têm restrições ou divergências, discordâncias em relação a aspectos do arcabouço fiscal do Ministério da Fazenda irão apresentar emendas. Mas na hora do voto, todo mundo vai votar a favor. Vai ser essa a dinâmica? Não, sim, primeiro deve ter o texto da Fazenda, né? Nós vamos votar sem nenhuma restrição o texto. Depois vem a fase das emendas e destaques. Tem uma emenda interessante que eu acho que a gente pode propor, que tem teto para despesa, tem metas e bandas para a questão do superávit. Por que não colocar um teto para o pagamento da dívida? Porque você tem as sobras eventuais, parte dessas sobras, se excederem a receita, elas não vão para investimento, elas vão para amortizar a dívida interna. Então, você poderia estabelecer um percentual anual de quanto você pode ir abatendo da dívida. Então, pode ser uma emenda interessante. Agora, nós vamos ter cuidado também, porque a direita vai procurar reduzir as possibilidades de investimento, de despesa, essa questão da responsabilização.
Então, nós temos que impedir também que esse tipo de piora, vamos dizer, do marco fiscal possa prevalecer, né? Vai haver uma disputa. A tua projeção, com base na tua experiência, o arcabouço sai como entrou, vai dar para melhorar ou o maior risco é ele piorar? Eu temo, se a gente não coesionar bem a base governista, eu temo que possa piorar. Nós temos que evitar isso a qualquer custo. Tá bom. Rui Falcão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos mais argutos, experientes parlamentares da esquerda, um dos líderes da esquerda do PT, né? Alguém que se coloca numa posição à esquerda na bancada do PT, respeitadíssimo, a gente viu aqui pelo Genuíno, ex-presidente do partido, ex-presidente do PT. Obrigado, vou dar um pulo lá na Comissão de Constituição e Justiça hoje. Vai lá tomar um café. Vou tomar um café contigo. Obrigado, viu, Rui? Um abração. Um abraço, bom trabalho. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.